Campos. Vamos trabalhar hoje o período regencial no Brasil, tá bom? E para a gente poder falar desse período, galera, é bom que a gente faça a seguinte leitura. A gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla do processo. O período regencial, ele é um período, galera, que ele fica compreendido dentro de uma fase da nossa história que a gente vai chamar de Brasil Império. O Brasil Império, ele tem início no governo de Dom Pedro I, na independência do Brasil, 1822. E ele tem o seu final somente em 1889, com a proclamação da República, tá bom? E existem três pequenas fases aqui, ou pequenos três ciclos aqui dentro dessa fase, que é o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, né? Que vai da independência até a abdicação dele ao trono, 1831. O período regencial, que é um período de transição, né? Um período que o Brasil foi regido, né, por pessoas eleitas pela própria Assembleia, né, de políticos. E o segundo reinado, né, quando o Pedro de Alcântara, na sua maioridade, ele vai assumir aí a função de imperador, né, sobre o título de Dom Pedro II, tá bom? E esse período, o segundo reinado, vai até a proclamação da República em 1889. Bom, para a gente poder falar sobre o período regencial, galera, vamos lembrar, né? O período regencial ele tem seu início com a abdicação de Dom Pedro. O que é abdicação? Ele deixa o trono para o seu filho e volta para Portugal, né, para poder pleitear o trono português, né, de rei português, já que seu pai, Dom João VI, havia acabado de falecer. E ele vai deixar vai deixar o trono para o filho de 5 anos de idade, Pedro de Alcântara. Né? E esse é um problema. Então a criança vai ficar sob a tutoria, né, de um proeminente político brasileiro, né, de confiança da família, né, um cara que tinha uma certa liderança naquele período, é José Bonifácio de Andrade Silva. Ele vai ser o grande tutor político, filosófico de Pedro de Alcântara, dessa criança aí que seria o imperador do Brasil mais tarde. É até interessante que, para muitos historiadores, a influência de Zé Bonifácio sobre o Dom Pedro II é bem maior do que a do próprio pai, né? Até porque o Dom Pedro I, ele falece em Portugal por volta de 1836. Então, desde quando ele deixa o filho com 5 anos no Brasil, praticamente ele não teve nenhum contato físico com o filho direito, né? A não ser por meio de cartas, né? Que demoravam a chegar tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, vocês notem que a formação de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, ela se deu muito mais no Brasil por pessoas que não eram da sua família de forma direta do que propriamente pelos seus familiares. É até interessante notar isso na biografia. Bom, mas o que a Constituição previa nessa época? A Constituição previa que se o herdeiro ao trono, no caso Dom Pedro II, só tinha 5 anos, ele era menor de idade, haveria um governo que a gente vai conhecer como regência trina, ou seja, 3 pessoas seriam eleitas, né, pelos próprios políticos, era uma eleição indireta, e elas governariam o país de forma provisória. Bom, então a gente teve aí, durante esse período regencial, quatro governos, né? 2 regências trinas, uma provisória e uma permanente, e 2 regências una, ou seja, em 2, as trinas, foram 3 pessoas que compunham o governo, e nas 2 unas, a gente teve uma pessoa somente governando, beleza? Bom, na primeira, que foi a regência trina, galera, ela foi uma regência, né, formada por um representante do exército, um representante do poder moderado e um representante do Partido Restaurador. Vamos entender melhor essas nomenclaturas. Praticamente a gente tem 3 partidos aqui durante esse período. A gente tem a gente tem os liberais aí que defendem uma existem os liberais moderados, né, pessoas que defendem uma maior descentralização do poder e mais poder para os estados. A gente tem uma galera, né, que é
extremamente exaltado, que eles vão ser conhecidos por quererem maior poder aos estados, inclusive chegando a momentos de guerra, né? A gente vai ter uma galera mais conservadora, que quer que as coisas continuem do jeito que estão, e a gente ainda vai ter, que a gente vai chamar de moderado, e a gente ainda vai ter um outro grupo, que são o grupo dos restauradores, que eles querem que o poder seja restaurado a Dom Pedro I, né? Então a gente tem uma variação política muito grande. Mas o importante dessa regência trina, galera, é que eles vão ter algumas posições interessantes. Apesar de governar somente 3, 4 meses, eles vão anistiar os presos políticos. Então todos aqueles que foram presos por Dom Pedro I, esses caras vão estar soltando. Exoneraram oficiais portugueses, isso é uma clara demonstração de que, né, os caras não estavam afim aí de restaurar o poder ou restaurar a colônia e simplesmente cortar os laços com qualquer tipo de português nos quadros do Estado brasileiro. E a suspensão do poder moderador, é aquele poder que a Constituição de 1824 previa do imperador vetar tudo, mandar em tudo e, enfim, governar sozinho, né? Então os caras, como não tinha nem imperador nessa época, eles aproveitaram para arriscar isso da legislação vigente. Bom, o que acontece? A gente vai ter, né, essa regência trina provisória durante alguns poucos meses, porque até que em junho do mesmo ano, então vocês percebem, foi o que eles governaram a provisória, abril, maio, em junho a trina permanente já havia sido eleita com 3 moderados, ou seja, pessoas que eram a favor, né, de uma moderação. Eles eram a favor de conservar, né, o poder como estava, mas com uma leve tendência em dar maiores poderes para os estados, né? E essa era a tendência política dessa regência trina permanente. Apesar dos 3 moderados que assumiram a regência, que é Braulio Muniz, Costa Carvalho e o brigadeiro Francisco Lima e Silva, né? A gente vai ter como homem forte desse governo o ministro da Justiça, que era um padre. Olha que curiosidade interessante, o padre Diogo Feijó. Guardem esse nome, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. A gente tem mais coisa para falar dele depois. Durante esse período, pessoal, a gente vai ter nessa regência trina permanente o que a gente vai chamar de avanço liberal. O que é? São políticas ligadas à implementação de um poder descentralizador. Então, se antes o poder estava centralizado na mão do imperador, como não tem imperador, esses caras agora eles estão querendo dar maior poder o quê? Para os estados, para as elites estaduais, né? Para as elites regionais. E o setor agrário, que são os fazendeiros, eles querem resgatar o poder concentrado que na mão do imperador e dos portugueses, como tinha sido historicamente instituído. E aí eles vão começar com algumas reformas, né, principalmente, né, no Código do Processo Criminal, inclusive dando uma ampla autonomia judiciária para os municípios. Então, você vai criar, por exemplo, a figura do juiz de paz, que é eleito. O juiz de paz é um juiz e também quase que praticamente com poderes de prefeito. E esse cara ele vai ter um poder muito grande de decisão, né, de interpretação da lei. Né? Então, praticamente a lei é a voz desse juiz de paz. É uma figura respeitadíssima nesse contexto da história do Brasil. Tá? Além dessa reforma, a gente vai ter o Ato Adicional de 1834, que vai criar uma série de medidas nesse sentido de descentralização do poder, de poder para as províncias e para os estados. Que vai ser, ele vai criar as assembleias legislativas provinciais. Então, se existia uma assembleia de deputados e senadores a nível federal, a nível de país, de nação, você vai ter esse mesmo modelo nos estados do Brasil, tá? E eles também queriam que os regentes não fossem mais 3, mas que fossem somente um só, tá? E eles vão criar uma coisa importante nessa época, né? Então, a gente vai chamar de Guarda Nacional.
O exército aqui no Brasil nessa época era praticamente inexistente, era uma força que não tinha muita, digamos assim, organização, tá? E você vai criar uma coisa chamada Guarda Nacional. Isso é um movimento que a gente precisa entender. Talvez seja aqui um dos pontos mais importantes desse período. É um corpo militar comandado por fazendeiros. Então você percebe, você está descentralizando a força militar, né? Você tá tirando. Já que você não tem um exército, quem coloca ordem na situação, quem coloca ordem na sociedade, ele está dando poder para os fazendeiros fazerem isso. Então o governo ele dava títulos para esses fazendeiros, por exemplo, títulos de coronel. Por isso que a gente vai ter os fazendeiros que a gente apelida de coroné, né? Quem são esses coronéis? Então, é muito comum nas cidades, nas regiões, a gente ter, por exemplo, até nomes de rua. Coronel fulano de tal, major fulano de tal, capitão fulano de tal. E esses caras, eles não são necessariamente militares. Eles eram fazendeiros, que tinham títulos militares por conta da Guarda Nacional. Então, esses caras faziam a lei a seu próprio modo. Né? A lei no local era quase sempre, né, dada pela voz dessas pessoas. Eles tinham eles davam voz de prisão, eles podiam, né, eles tinham a prerrogativa do Estado de cumprir a lei, mas muitas vezes a gente sabe que o que era cumprido era somente a vontade dessas pessoas, né? Mas esse processo é importante, né? Ele deu voz, né, para que esses fazendeiros aí, né, tivessem o maior poder. Tá dentro desse contexto de descentralização do poder. Bom, é, com o ato de 1834, pessoal, o Brasil então deixou de ser governado por 3 pessoas, uma regência trina, para ser uma regência una, tá bom? E nesse período da regência una, a gente vai ter 2 regentes, que é o Feijó e depois o Araújo Lima. Na regência do Feijó, que era um liberal convicto, ele era a favor da autonomia provincial, liberdade para as províncias elegerem seu próprio governo. Mas apesar de ser um liberal, ele tinha também uma faceta autoritária, né? Isso ficou claro porque existiram no Brasil algumas revoltas, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, revoltas que queriam muito maior autonomia, muito maior poder, né, de decisão. E eles queriam, inclusive, chegaram a cogitar algumas dessas revoltas a separar-se territórios, né, do Brasil, como o Pará na cabanagem, ou mesmo a Farroupilha no Rio Grande do Sul, eram movimentos separatistas. Eles queriam formarem países independentes. Era como se o Rio Grande do Sul e o Pará não fizessem mais parte do mapa do Brasil se essas revoltas tivessem vencido. E ele enfrentou essas revoltas, o Feijó, com mãos de ferro. Então, você mostra uma certa faceta autoritária também, né? E ele, como ele sofreu bastante pressão por conta dessas revoltas, e ele foi um pouco incapaz de manter a ordem, né? E sem o apoio da Assembleia, que via nele aí uma pessoa que tinha essa faceta autoritária, ele vai renunciar ao cargo, né? Após 2 anos de governo. Ele não chega a completar aí os 4 anos que era disposto em lei. E vai ser eleito, né, na próxima regência, Araújo Lima, que era representante dos conservadores, né? Então ele não era aí um liberal, ele era um conservador. Ele anulou praticamente todas as reformas dos liberais, né? E ele vai formar um Ministério das Capacidades, né? Que seria, no caso, ele vai trazer alguns notáveis aí para poder compor um governo de coalizão, que não houvesse sobressaltos e que tentasse manter a ordem do país. Ele vai enfrentar algumas revoltas também, tá? Mas o principal ponto do governo dele vai ser a lei interpretativa do ato adicional. Ele vai modificar o ato adicional, né? E vai tentar acabar com a autonomia das províncias, né? Com a liberdade das províncias de elegerem seus governantes. Ele vai indicar, né, o governador de cada estado, né? Quer dizer, ele não vai permitir que cada estado vote seu governador. Ele vai agora intervir dessa forma. Foi um período difícil, o período regencial, pessoal, porque foi um período de graves crises econômicas, né? O preço das exportações brasileiras estavam bem baixo no mercado internacional. Você tinha vários impostos aí
que estavam, inclusive, encarecendo produtos brasileiros, e o ouro, que foi o nosso último grande ciclo aqui, ele estava esgotado nesse período, então a gente não tinha mais um carro-chefe na nossa economia, né? Você tinha uma crise social sem precedentes no período, né? Você tinha uma grande concentração na mão de grandes fazendeiros e comerciantes, você tinha uma população pobre e miserável, né? Não que algo tenha mudado tanto, mas era um quadro aí bem complicado para a época. E uma crise política, porque você tinha um imperador que era menor de idade e você tinha um vazio de poder, né? E aí, com esse vazio de poder, você tinha grupos locais, regionais, que buscavam maior protagonismo, eles queriam mais força, eles queriam mais poder político, e que, inclusive, pregavam alguns desses grupos o separatismo, quer dizer, fazer com que essas regiões se tornassem independentes. Então a gente vai ter nesse período algumas aí revoltas, justamente por isso, que é a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a rusga, que não é tão importante, mas é bom mencionar, e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Bom, vamos tentar entender. A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, ela foi Qual foi a causa dela? Tá? A causa dela foi exigir uma tributação de impostos sobre o charque argentino e uruguaio. O que significa? Né? O charque, que é a carne seca, que naquela época não tinha geladeira, então você salgava a carne, né, para ela ficar conservada. A carne que vinha da Argentina e do Uruguai estava muito mais barata do que a carne brasileira, que também, no Rio Grande do Sul, eles também são grandes, e eram naquela época, grandes produtores de carne, no caso o charque. Então o produto brasileiro estava ficando desvalorizado e não estava conseguindo competir com o produto argentino, principalmente. E, os gaúchos estavam justamente o quê? Dizendo que o governo brasileiro deveria, né, dar mais atenção, privilegiar um pouco mais a produção gaúcha. E, além disso tudo, existia um espírito de autonomia provincial. Eles queriam mais liberdade, eles queriam maior autonomia, maior independência, tá? Então vai acontecer uma revolta, né, desses estancieiros, que eram os grandes fazendeiros aí de gado do Rio Grande do Sul, inflamado, né, também por pela situação miserável, né, do Estado, né, de crise, e aí você vai ter uma revolta popular encabeçada por esses grandes fazendeiros contra o poder central, né? O principal líder aí, ó, o grande fazendeiro Bento Gonçalves, mas você vai ter alguns ideólogos, né, ligados aí, o Davi Canavaro, que era também um fazendeiro, mas o Giuseppe Garibaldi, que é um italiano, que ajudou lá nas lutas da unificação italiana, né, contra o rei, e vai vir para o Brasil foragido e vai ajudar, inclusive, né, os gaúchos contra o poder central no Brasil, tá bom? Possivelmente essa Guerra dos Farrapos, essa revolta, ela que demorou quase 10 anos para ser concluída, ela foi a única que deu certo, porque ela conseguiu, apesar dos gaúchos terem perdidos militarmente, né, foram derrotados por um ascendente nome da nossa política, Duque de Caxias, né, eles conseguiram que o aumento sobre o charque argentino fosse feito, né, que eles tivessem um imposto mais alto e igualou mais ou menos o preço, dando vantagem para o charque brasileiro no mercado brasileiro. Beleza? Bom, a gente vai ter também a cabanagem, que vai acontecer no Pará, né? Perceba que esse nome cabanagem justamente vem da ideia de cabana, né? São pessoas mais humildes, né? As principais lideranças, né? Homens mulatos, pobres, negros, índios, mestiços, que trabalham principalmente na extração de produtos, né, como cacau, madeira. Então, perceba que essa uma revolta muito mais ligada à ideia de crise social mesmo, de convulsão social. Né? A gente vai ter Félix Clemente, o Padre Batista Campos, João do Mato, Domingues Onça, são personagens aí dessa liderança da cabanagem,
né, ligada lá ao estado do Pará, e eles vão conseguir, né, inflamar o povo, inclusive tomaram Belém, vão matar as autoridades do governo, né? Só que não vai haver uma consistência dentro do próprio governo que eles implementaram. Você vai ter algumas divergências, inclusive, dentre os principais líderes, né, sobre qual o procedimento, sobre qual sistema de governo. Se para você ter uma noção, existiam algumas lideranças que não eram totalmente a favor de acabar com a escravidão. Então a gente vai ter aí uma divergência muito grande entre essas lideranças, inclusive até com algumas traições entre eles. Mas o resumo da ópera é que eles foram duramente reprimidos, né? O governo imperial arrasou o Levante em 1840, né? E aí é interessante frisar que até com a ajuda de alguns fazendeiros próximos, porque eles tinham muita apreensão com essas ideias, né? Porque é um movimento popular, né? Então tem-se um medo maior, né? As lideranças brasileiras são bem conservadoras no sentido de temer levantes populares, porque eles podem alterar, né, o status de poder. A gente vai ter também uma outra revolta bem interessante, a revolta dos malês, que acontece na Bahia, né? Seus principais líderes, Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin. É um movimento de escravos africanos, e aí é interessante isso aí, de maioria muçulmana. E os escravos negros africanos de origem muçulmana, que não é muito comum no Brasil, mas tem algum precedente, como a gente sabe, na Bahia, né? Eram conhecidos como malês. E qual que é a ideia, né? Foi uma revolta, né, desses escravos que tinham, inclusive, até um certo grau de instrução. Alguns eram até sabiam ler e escrever, né? E eles começam a se revoltar contra seus donos, contra a subjugação, contra os maus tratos, e eles pleiteiam a liberdade, né? Muitos rebeldes vão morrer em combate, outros foram presos, condenados ao açoite público e ao fuzilamento, né? E aí acontece o seguinte: por que essa revolta ela foi marcante? Porque o medo maior dos senhores de escravos era que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. O que aconteceu no Haiti? Não sei, para quem não sabe, no Haiti, os escravos eles fizeram uma grande revolta e tomaram o poder do país, né? Então, o Haiti é um exemplo muito doido daquilo que os fazendeiros temiam, perder o poder, né? A gente vai ter também na própria Bahia a Sabinada. O principal líder é o médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, né? Que a Sabinada representava? Ela é contextualizada por uma classe média, também de Salvador, apoiada por uma parcela do exército, que vai tomar a cidade em 1837. Então a ideia ali, então você já percebe que é um movimento de classe média, Sabinada, diferentemente dos malês, que é um movimento popular eminentemente e bem, digamos assim, específico, né, dos escravos africanos ligados ao islamismo. E eles estavam descontentes com a falta de autonomia da província, eles queriam maior liberdade política, né? E eles estavam putos, né, com os desmandos do governo central. Então o objetivo era instituir uma república na Bahia, tá? Pelo menos enquanto o príncipe fosse menor de idade. É uma ideia meio maluca, né? Que você cria uma república, faz votação, aí até quando o príncipe voltar a governar. Não foi um movimento popular, apesar de ter uma certa voz na classe média, mas esse movimento enfraquece justamente por isso. Era uma rebelião coordenada por homens cultos, né, pessoas de posse, e não teve essa adesão popular, né? Em 1838, as tropas oficiais, apoiadas pelos latifundiários da região, cercaram Salvador, derrotaram os revoltosos, né? E é interessante notar o seguinte: nem todos foram mortos, né? Então é até interessante a gente notar o tratamento quando é uma revolta mais popular, são tratamentos geralmente mais agressivos, né? E geralmente quando é uma revolta ligada à classe média ou a setores mais elitizados, que geralmente a resposta não é tão brutal, né, quanto
se fosse pessoas de classes mais baixas. É até interessante notar esse precedente. A gente vai ter ainda a balaiada, e aí é bom lembrar até na balaiada, balaio, né? Um cesto, né? É um artesanato. Porque esse é um movimento ligado a essas pessoas, né? Ligadas a classes populares, né? Negro Cosme é um chefe de quilombo, então olha lá, líderes populares. Raimundo Gomes, um vaqueiro, e Manuel Francisco Ferreira, que é um artesão de balaio, por isso inclusive o nome. Não tinha um projeto político definido, foi um movimento meio difuso, né? Porque eles tinham ideias um pouco diferentes. Alguns bem-te-vis, que eram autônomos urbanos, apoiaram, né, a revolta dos sertanejos pobres contra os fazendeiros da província, que esse era o principal ponto aí dessa revolta. Era a forma com que os fazendeiros de algodão tratavam os sertanejos, né? Então a miséria causada pela crise do algodão e o aumento de impostos e de preços, somados ao descaso das autoridades, vai motivar uma revolução, uma rebelião popular no sertão do Maranhão, que é um dos sertões mais pobres do Brasil, né? Inclusive até hoje. Eles vão chegar a ocupar uma vila pequena, que é a Vila de Caxias, né? E eles foram derrotados pelo Duque de Caxias também. Mais tarde, o exército brasileiro vai sufocar e reprimir essa revolta. Beleza? Bom, pessoal, com a gente vai ter um processo aí de 1835 a 40, né? Principalmente aí depois com o governo de Araújo Lima, né? O regresso conservador, que é uma onda de conflitos provinciais que vai assustar aí os grandes proprietários de terra, né? Porque, obviamente, galera, a revolta ela não faz bem para os negócios, né? E ela desestabiliza um pouco a ordem. Então, principalmente os grandes proprietários, eles vão perceber que os seus interesses, que era a sua propriedade e a escravidão, ela corria risco, né? Então, alguns setores da elite passaram a concentrar seus esforços para anular essa ideia de autonomia provincial. Eles não estavam afim de dar poder para os estados, e eles estavam afim de fazer o quê? Eles queriam evitar que o Brasil se desagregasse, né? Que o Brasil tivesse regiões que proclamassem independência, né? Então, a ideia era evitar isso. Então, você vai ter, em 1840, a lei de interpretação do ato adicional, que você vai invalidar as medidas descentralizadoras de 1834, que é o do Feijó ainda, né? Governo do Araújo Lima, reduzindo o poder das províncias. Você vai ter a recriação do Conselho de Estado, que é a ideia de fortalecer o poder central, né? E a reforma do Código do Processo Criminal, que você vai subordinar a justiça, a polícia e a guarda ao ministro da Justiça. E esse ministro da Justiça seria indicado tanto pelo regente como mais tarde pelo imperador, tá bom? Então você tem uma centralização das ordens, tá? O que faltava nessa época? Todo esse processo que a gente está vendo é uma pavimentação daquilo que iria chegar mais tarde, né? Estava faltando somente uma pessoa ou uma figura, que é a figura do imperador. Já que a ideia é centralizar o poder, você precisa do imperador, né? Só que tinha um problema. Dom Pedro, naquela época, ainda não tinha 18 anos, que é o que a lei brasileira exigia para que ele assumisse o cargo. Tava faltando só isso. E como no Brasil tudo se resolve com jeitinho, né, desde sempre, né? Burlar a lei é quase que algo ligado ao DNA do brasileiro. Formou-se um grupo. Olha lá. Vocês imaginem a loucura. Com o intuito de reivindicar a alteração da lei, cara. Como assim? Os caras fizeram um clube chamado Clube da Maioridade. E esse Clube da Maioridade tinha como slogan, né? Diminuir a maioridade na lei brasileira para que Dom Pedro pudesse assumir o trono. Mas como assim, gente? Foi um movimento grande de uma grande adesão, principalmente entre a elite, né?
que estava assustada com todas essas revoltas, né? Muitas delas de caráter popular, algumas até diziam em acabar com a escravidão, alguns até diziam em separar-se do Brasil. Então você tinha o apoio de grandes proprietários rurais, grandes comerciantes, políticos progressistas, regressistas. Isso para vocês terem uma noção, chegou a unir oposição, né, e situação numa mesma mesa de negociações. As pessoas que eram inimigas políticas, né, apoiaram isso. Então você teve um grande acordão de políticos no Brasil, né, em prol dessa ideia, né? Então em 1840 a Assembleia aprova a tese da maioridade, que a gente vai chamar de golpe, porque nada mais é do que um golpe. O que acontece? Com 14 anos para 15 anos, Dom Pedro assume a coroa brasileira. Mas note um ponto importante: eles vão modificar a lei na calada da noite, eles vão aprovar que uma pessoa com 14 anos poderia assumir a maioridade civil, né, e legal, e logo após eles vão dar posse para Dom Pedro, e depois eles vão revogar a lei. Ou seja, mas ninguém poderia se utilizar desse dispositivo. E, legalmente falando, a posse de Dom Pedro, pelo menos por aquele momento em que ela havia sido feita, ela era legal. Então, é um golpe, né? Mas qual era o efeito e qual era o grande objetivo? Dar posse a um imperador, né? Era necessário uma figura que centralizasse o poder em suas mãos, e essa figura era Dom Pedro II, como vocês podem ver no retrato de quando ele ainda era um adolescente de 15 anos, incompletos, sem experiência para definir se deveria se cercar de liberais ou de conservadores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para qualquer dúvidas. Muito obrigado.